pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo. Estamos aqui em mais um vídeo para fazer o pós-jogo de Atlético Goianiense 1, Goiás também 1. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Goiano. Foi um clássico muito bem jogado, mas eu vou discorrer mais na sequência. Então vamos lá, né? Vamos falar desse clássico, né? Que como eu disse na abertura, foi um clássico bem jogado. Mas vamos já para as escalações. O Goiás veio a campo com 3 mudanças, né? O Daniel Paulista fez 3 mudanças, né? E, e aí o Goiás entrou em campo com o Tadeu no gol, o Caito, né? Que foi a primeira mudança na lateral direita, o, o Luizão e o Lucas Ribeiro, né? Essa foi outra mudança. E o Nicolas na lateral esquerda. Aí a terceira mudança, o GG entrou no lugar do Juninho, né? O Juninho acabou começando no banco de reservas. Então os 3 volantes foram o GG, Lucas Rodrigues e o Lourenço, né? O resto foi mantido. E aí lá na frente fomos com o Pedrinho, o Bruno Salve e o Anselmo Ramon. E aí, né? O jogo começa. O Goiás imprimindo um ritmo forte, né? Nos primeiros 10 minutos, era o Goiás pressionando a saída de bola, né? Do Atlético, né? O Atlético não conseguia passar do meio campo, né? Não conseguia ter qualidade para sair dessa pressão nos primeiros minutos do Goiás, né? E aí o Carto fazendo um bom começo de jogo, né? Até 20 minutos era o Carto muito bem, né? Firme, né? O time do Atlético não conseguia ter vantagem sobre ele. Só que aí, a partir dos 10 minutos, né, principalmente a parada, quando parou para a hidratação, o Atlético voltou melhor, né, um pouco melhor. Mas assim, não criou assim, uma grande chance de gol, né? Nós tivemos. Porque o time do Atlético é um time muito efetivo, né? Que quando chega leva perigo mesmo. A gente já teve, né? A primeira chance do Atlético foi no chute do Guilherme Marques, né? A bola sobrou para ele, ele chutou, a bola passou tirando tinta da trave. O Léo Jacó, né? Bom jogador, inclusive, né? Centroavante, né? Quase fez o gol aí quando ele se antecipou ao Luizão. E o chute ali do Kevin Ramírez que passou sobre o gol, né? Do goleiro Tadeu. Foi essa chance que o Atlético criou, né? Exatamente. Mas o Goiás ainda continuava organizado. O meio-campo do Goiás, né, intenso, né? O Lourenço fazendo as principais jogadas. O Lourenço jogou muito solto, né? Principalmente no primeiro tempo. E aí a chance que o Goiás teve já foi com a primeira foi com o Anselmo Ramon, né? Que ele perdeu um gol sem goleiro, né? Cabeceou para fora. Nós tivemos também o Caito chutando travado, o GG chutando para uma defesa do Paulo Vitor, né? Então assim, o Goiás chegava, assim, não levava muito perigo, mas era um Goiás muito organizado, né? Um Goiás bem postado defensivamente. Então assim, e essa postura que o Goiás teve nesse começo de jogo surpreendeu, né, o time do Atlético, né, o time principalmente o treinador deles, né, o Lacerda, né, que porque todo mundo, eu principalmente, eu imaginava a postura do Atlético, assim, o Atlético propondo o jogo, né, por ser o time da casa. E o Goiás tentando explorar os contra-ataques. O que faltou pro Goiás não ter vencido no primeiro tempo foi a sintonia com o ataque, né? O Pedrinho que pra mim não fez uma boa partida, né? Até que tentou, né? Tentando fazer jogada de individual, só que estava bem marcado, né? Pelo time do Atlético. O Bruno Salve, né? O Bruno Salve estava sendo um a menos, né? Um a menos ali, não fez menor diferença. E o Anselmo Ramon, né? Que assim, né? Ele sai muito da área, né? Só que, cara, ele tem que estar mais dentro da área, né? Eu acho que isso tem que ser uma orientação do treinador, né? A bola, por mais assim que a bola quase não chega para o Anselmo Ramon, mas ele tem que estar posicionado, né? Ele sempre tá assim, uma hora tá no lado esquerdo, uma hora tá no meio,
O Anselmo Ramon ele tem que estar mais centralizado, né? Ele tem que receber bolas, né? E o Goiás sentiu muita falta desse camisa 10 que arme jogada, né? Que coloque os jogadores né, cara a cara com o goleiro. Então, assim, nós fomos. O Goiás, na minha opinião, foi melhor que o Atlético, né? Não que criou grandes chances, mas assim. Mas quem sempre teve as rédeas do jogo era o Goiás, né? O meio-campo jogando muito bem. O Lourenço, pra mim, foi o melhor jogador do Goiás, né? Jogou muito bem. O Lucas Rodrigues fazendo mais uma boa partida. O GG, né, melhorou um pouco, né? O GG apareceu mais, participou mais, né? Muito que o Lourenço jogou mais avançado. Então nós fomos pro intervalo com esse 0 a 0 de que o Goiás, na minha opinião, foi melhor, né? Foi que teve mais as rédeas da partida. No segundo tempo, as coisas mudaram um pouco, né? Porque quem voltou melhor mesmo foi o Atlético, né? Muito por questão de estar jogando em casa, né? Empurrado pela sua torcida. O Atlético ele tomou conta, né? Do meio de campo, né? O Atlético começou a chegar mais forte, né? Assim, a defesa continuava assim firme, né? Dos dois zagueiros, né? O Luizão e o Lucas Ribeiro. O Caeto caiu no segundo tempo, né? O Caeto não foi muito bem no segundo tempo, né? O Nicolas, né, ainda tem essas deficiências, né? Não ataca bem, não consegue ser efetivo, né? Defensivamente, né, compromete um pouco. Mas era assim, o Goiás ainda conseguia se manter firme, né, defensivamente, né? O Atlético tomou conta, né, do meio de campo, né? Passou a chegar mais, a levar perigo. E num desses lances, eu acho que foi 25 minutos do segundo tempo, teve um escanteio, né? A bola foi levantada na área. O Adriano Martins, ele cabeceia, né? O Tadeu acaba saindo mal do gol. A bola bate na trave e ele mesmo confere o rebote, fazendo 1 a 0 ali pro Atlético. No melhor momento, né? O Atlético ali já era melhor, né? Já fazia por merecer, né, o primeiro gol. O Goiás já caindo um pouco, né, nessa questão do ritmo, né? O meio-campo do Goiás acabou não conseguindo prender mais essa bola na frente. Só que aí nós tivemos as mudanças, né? O Jajá e o Brian entraram, né? O Jajá no lugar do Pedrinho e o Brian no lugar do Bruno Salve acabaram entrando. Aí entrou, né? Antes do Goiás tomar o gol, entrou o Tite no lugar do Lucas Ribeiro. E aí o time do Goiás, assim, a entrada do Brian acho que fez um pouco de diferença pro Goiás manter essa bola na frente. E acabou conseguindo, né? Acabou conseguindo prender mais essa bola, né? O Lourenço cobrou uma boa falta e o Paulo Vitor espalmou para escanteio. E aí foi assim. Ah, antes que eu esqueça também, o Rodrigo Soares entrou no lugar do Caio também, né? Essas foram as mudanças exatamente. Então, assim, mas foi o Goiás que em nenhum momento assim desistiu do jogo, né? O Goiás em nenhum momento sentiu o gol, né? Tanto que o Goiás pressionou, claro que na base do desespero. E aí no último lance, né? No último lance do jogo, né? Assim, o jogo já estava já indo para os 51 minutos, né? Tem uma cobrança de lateral, o Nicolas, né, arremessa essa bola para dentro da área. Um jogador do Goiás cabeceia e o jogador do Atlético meio que dá uma assistência pro Jean Carlos, que foi outro que também entrou e empatou o jogo, né, no último lance do jogo e acabou dando, né, um ponto, né, para as duas equipes. Mas queria a vitória, queria, né? Mas de Mali foi menor, eu acho que o empate acabou sendo justo, né? Pelo que as duas equipes fizeram, né, na partida. Vamos para a cotação. Tadeu. Tadeu não acho que, assim, o Tadeu falhou, mas assim, o Tadeu ainda tem muito crédito com a torcida, né? Então eu não vou atribuir, né, essa falha a ele, eu vou dar nota 6,5 pro Tadeu, né? Nota 6,5. Kaito fez um bom primeiro tempo, né? Eu acho que o Kaito, assim, ele tava bem no jogo, né? Tava defendendo bem, né? Conseguindo avançar até a linha de fundo. O Kaito fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo ele caiu um pouco, né? Ele já teve mais dificuldade, né, para marcar. Vou dar nota 6,5 pro Kaito, né? Não fez, foi razoável, foi aceitável o Kaito. A dupla de zaga, o Lucas Ribeiro e o Luizão,
Vou dar nota 7, né? Eu acho que a defesa foi soberana, né? Os dois não comprometeram, vou dar nota 7 pros dois, pro Lucas Ribeiro e pro Luizão. O Nicolas. O problema do Nicolas, cara, é assim, né? Claramente ele tem talvez limitações, né? Ele não consegue, ele tem dificuldades para defender, para avançar até a linha de fundo, ele não consegue ser efetivo, né? Não consegue acertar um cruzamento. Claro que eu não vou ser definitivo, né? Tanto que tá muito cedo para isso, né? Mas o Nicolas tem decepcionado, né? Nesse começo. Vou dar nota 5, 5,5. 5 não, 4 pro Nicolas, né? Não foi bem. Nota 4. O meio de campo, o Lourenço, pra mim foi o melhor jogador do Goiás. Vou dar nota 7,5, né? Foi o melhor jogador do Goiás. O, o Lucas Rodrigues também foi bem no jogo, né? Foi bem, né? O menino tem muita personalidade, né? Fez muito bem a sua função. Vou dar nota 7 pra ele. O GG, nota 6,5, né? Atuou um pouco melhor, né? Mas ainda está um pouquinho abaixo, né? Principalmente na questão física. Vou dar nota 6,5 pro GG. O trio de ataque, o Pedrinho. Tentou, né? Brigou e tal, mas ainda longe, né, de ser, né, aquele Pedrinho que a gente espera, né? O Pedrinho é aquele jogador, cara, que tem que ter confiança, né, cara? Ele tem que arriscar no X1, né? Por mais que ele tenha tentado fazer muito isso, né? Ele teve muita dificuldade, né? Vou dar nota 5,5 para o Pedrinho, né? Foi ok. O Matheus Salve, muito discreto, né? Não jogou nada, né? Jogador um a menos, né, cara? Ele não constrói, ele não ajuda, mas só faz a função dele, só compõe mesmo o meio de campo. Dá nota 5,5 para o Bruno Salve, né? Não fez uma boa partida. O Anselmo Ramon. Então, eu gosto, né, do Anselmo Ramon, né? Não quero que ele saia do time. Mas o Anselmo Ramon, cara, falta ele ser um cara que briga mais, sabe, pela bola. Eu tô achando o Anselmo Ramon muito fofo, sabe? Um Anselmo Ramon que não cobra dos companheiros para receber bola. Então, assim, sempre quando ele recebe bola, ele sempre recebe muito fora da área, né? Sempre tá no lado esquerdo, né? Ou no meio de campo. Eu quero o Anselmo Ramon pé mais próximo da área. E isso não está acontecendo, né? O Anselmo Ramon tá muito, se movimenta bastante, só que ele nunca tá dentro da área para receber as bolas, né? Tanto que, né, ele nunca tá dentro da área para receber. Então, pro Anselmo Ramon vou dar nota 5 para ele. Não fez o bom jogo. Os caras que entraram, Rodrigo Soares, foi discreto, né? Discreto no jogo, né? Não comprometeu, mas também não ajudou. Nota 4,5 pro Rodrigo Soares. O Jajá, que entrou no lugar do Pedrinho. Outro que acabou que não conseguiu participar do jogo, né? Não conseguiu participar da construção. Mas também, né, a gente tem que considerar, né? Ele tá voltando agora, né? Eu acho que a negociação lá parece que ainda não foi concretizada, então o treinador decidiu promover a entrada do Jajá no segundo tempo. Então eu vou dar nota 5,5 pro Jajá, né? Não entrou tão bem. A entrada do Brian também fez a diferença, né? O Brian deu um pouco mais de criatividade, né, ao Goiás. Tanto que o Goiás acabou conseguindo prender mais essa bola, né? Depois que sofreu o gol, né? A entrada do Brian deu mais criatividade, né? Eu acho que ele pode ser esse cara, né? Criativo. Vou dar nota 6,5 pro Brian, né? Entrou bem, né? Entrou bem. Né? O Tite, que entrou no lugar do Lucas Ribeiro, vou dar nota 6. Não comprometeu. Nota 6 pro Tite, que entrou. Já o Jean Carlos, que entrou, ele foi importante, né? Ele foi importante, né? Foi ele que fez o gol de empate, né, no último lance. Vou dar nota 8, né, pro Jean Carlos pelo gol, né? Acabou salvando o Goiás da derrota. E o técnico, Daniel Paulista,
Assim, eu ia questionar, né, eu acho que ele demorou pra fazer as trocas, mas acabou dando certo, né? Ele botou o Jean Carlos e foi dedo do treinador, né? Ele fez o gol, né? Salvou o time da derrota. Vou dar nota 7 pro Daniel Paulista, né? Acabou, as mudanças não pioraram a equipe, eu acho que as mudanças estão surtindo efeito, né? O time vem mostrando uma evolução com o Daniel Paulista. Eu vou dar nota 7 pro Daniel Paulista, tá? Eu queria vitória? Queria. Mas, para não deixar, né, o Atlético se desgarrar muito, esse ponto acabou fazendo a diferença, né? O Goiás indo para 5 pontos, né? Com esse mais um empate, indo para 5 pontos. O Atlético que conseguiu duas vitórias, né? Tá, foi 3, 6, foi para 7 pontos, né? 7 pontos. Então, assim, foi importante, né? Pelo menos pro Atlético não se desgarrar. Mas eu gostei muito da postura do time, né? O jogo todo. Em nenhum momento o time se abalou, o time foi pra cima e conseguiu buscar esse empate. Então, nota 7 pro Daniel Paulista, tá? Então é isso aí, gente. Encerrando mais um vídeo. Quem puder curte e se inscreve no canal. Fui.